isso significa aquela abundância que Jesus prometeu para nós. Lembra? Ali em João, no capítulo 10, versículo 10, que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. A gente já experimenta essa vida em abundância. Nós temos aí nos acostumado a ouvir a ideia de que o céu já começou. O céu já começa na terra. Já começa na terra no sentido de que em meio a tanta contrariedade, a gente pode sentir alegria. Como assim? Quando no meio de contrariedade, no meio de problemas, no meio de tantos desafios, a tendência, o entendimento natural, aliás, é o de que nós estejamos tristes, desanimados. Mas o céu já começa aqui no sentido que a gente pode viver essa dinâmica da vida, mas vivendo a dinâmica do céu, já um pouco da dinâmica do céu. Tanto mais quanto nos aproximamos de Deus, pela comunhão, pela oração, pela interação com a sua palavra, com a sua revelação, mais nós recebemos da sua luz, mais nós recebemos dessa parcela de céu que a gente já pode sentir aqui. Eu não estou dizendo que a gente não tenha tristeza, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que mesmo em meio às tristezas da vida, a gente pode sentir alegria, e não são alegrias circunstanciais. Não é porque eu estou vivendo uma dinâmica de expectativa durante a semana, o pastor Fernando, a Sandra, não é? O Reinaldo, os dois Reinaldo, né? Um com Y e outro sem Y, não é? O Paulo, o Cilso. Mas nós podemos viver essa dinâmica, a dinâmica do céu. Nós temos aí explorado, estamos aí numa maratona, pensando, refletindo sobre essa graça e essa misericórdia. Principalmente refletindo sobre essa misericórdia e essa graça como benefícios, como bônus. Gosto muito dessa palavra, bônus. Esse bônus do céu, esse bônus de Deus, estar experimentando essa graça, sabendo conceituar e sabendo viver essa graça, sabendo conceituar e sabendo viver essa misericórdia, sabendo viver essa graça, tendo consciência de que nós recebemos um presente de que nós não merecíamos, vivendo essa misericórdia, entendendo que pelos nossos pecados nós seríamos punidos por Deus pela sua santidade e a nossa corruptibilidade, mas nós não somos punidos exemplarmente por causa da sua misericórdia. Então, que isso não é um aspecto do céu, é isso que a gente precisa refletir. A gente precisa buscar pepitas de ouro. Eu não tenho essa prática, tá bom? Mas a gente imagina que é muito suor e muita lágrima pro caçador de esmeraldas, pro garimpeiro buscar isso, mas para ele buscar esse ouro, essa pepita, ele luta muito. Então nós precisamos também ir buscar isso. A graça de Deus são pepitas de ouro, a misericórdia de Deus são pepitas de ouro. Então é tão bom quando nós podemos fazer isso junto, porque às vezes eu me esqueço e você me lembra, às vezes você se esquece e eu te lembro. Então nós estamos juntos, como igreja, reunidos, para adorar o nosso Deus por tudo isso que Ele nos tem dado. E olha, como o pastor Fernando disse mais no início, nós temos muito mais a agradecer do que pedir.
É bem verdade que nós somos uns pidões por natureza. A gente só pede, mas nós temos muito a agradecer. Então, é tão gostoso, é tão maravilhoso nessas expressões de culto, nessas expressões de adoração, através do culto, nós podemos fazer isso, pregando Jesus, não pregando Jesus na cruz de novo, mas pregando a mensagem de Jesus, que nos deu essa graça, compartilhando isso, e fazendo com que a gente não esqueça isso. Estaremos vivendo aí mais uma semana, a última semana do mês de fevereiro, com todos os nossos desafios, com todas as nossas preocupações, mas ricos, hein? Ricos, hein? Somos ricos na graça de Deus, ricos na misericórdia de Deus. Agora, o que precisamos realmente é cair em nós mesmos e reconhecer isto. Então, essa tem sido a nossa luta, não é? Nessa maratona que temos aí falado sobre misericórdia e graça, tem o objetivo de nós buscarmos reconhecer esses benefícios, esses bônus que vêm do Todo-Poderoso, essa vida abundância que Deus prometeu para nós. E Jesus não é mentiroso, Ele não é um lobo enganador, Ele é o sumo pastor, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós podemos aí refletir, como podemos demonstrar esse nosso reconhecimento? Nós temos aí trabalhado alguns comos, não é? Só mencionando para a gente se lembrar, se aproximando de Deus. Aí é um dos efeitos que a gente pode entender por que nós devemos mais agradecer. Nos aproximamos de Deus muito mais pelo que Ele fez do que Ele fará, não é? Porque se nós nos aproximarmos de Deus pelo que Ele vai fazer, isso tem a ver com estarmos pedindo alguma coisa, estamos nos aproximando de Deus por interesse. Mas uma das maneiras de reconhecer essa graça e essa misericórdia é nós estarmos demonstrando o nosso reconhecimento a essa misericórdia, a essa graça, nos aproximando dEle, sabendo que Ele abriu já, Ele mesmo, como sumo sacerdote, abriu a possibilidade de nos dar, de permitir que a gente entrasse no Santo dos Santos e falar com o nosso Pai. Gente, isso é bônus ou não é bônus? Ou esse é um bônus meia boca? Gente, isso daí é fantástico. E esse bônus vale mais do que uma dívida, ou não? Esse bônus vale mais do que uma saúde, porque mesmo não tendo saúde, nós podemos curtir, experimentar esse bônus de Deus, esse benefício de Deus. Ou seja, é uma misericórdia e graça que podemos experimentar independente das circunstâncias, não olhando circunstâncias, não, mas olhando o seu amor. Cântico maravilhoso esse, né? Não olhe as circunstâncias, não. É evidente que no dia a dia, muitas vezes é difícil a gente engrenar essas duas realidades. É verdade, é difícil mesmo. Mas, se nós pudermos estar olhando com óculos diferentes toda a nossa vida, o óculos que vê melhor a graça, o óculos que foca melhor a misericórdia, eu entendo que nós vamos viver essa abundância que Jesus promete para nós. Eu vim para que vocês tenham vida, e vocês tenham em abundância. Então, aproximando-nos de Deus, porque Jesus já abriu essa possibilidade, de nós não precisarmos de nenhum intermediário para isso. Nós mesmos, como sacerdotes, como um reino sacerdotal, podemos entrar no lugar santo dos santos em nome do Senhor Jesus, demonstrando esse nosso reconhecimento assim.
também assumindo essa posição de sacerdócio universal, levando outras pessoas, conduzindo outras pessoas a entrar no lugar santo dos santos, intercedendo por pessoas. Gente, isso eu posso fazer, você pode fazer. Eu contei algum tempo atrás que foi muito interessante isso, um aspecto bastante prático. Eu estava andando na rua e eu vi um rapaz, um jovem senhor, com aqueles carros da Ford, aqueles Landau, grandão, rabo de peixe, grandão, sabe? Bem grande, tem poucos aí, só tem, a maior parte os colecionadores. Meu cunhado, inclusive, tem dois, ele é um desses colecionadores aí. Não pegava, e eu percebia que ele estava em angústia ali. Gente, olha só, são experiências que a gente estranha, não deveria estranhar. Senhor, estenda as tuas mãos sobre esse rapaz aí. Não é que o carro pegou? Interessante, não era para a gente estranhar isso. Nós somos o quê? Nós somos elos de ligação, nós somos intercessores. Estava outro dia na loja de celular do Jaime, ali na Vila Zelina, e ele estava muito triste, né, muito chateado por causa das coisas que não estavam indo bem. Bom, a maioria dos comerciantes tem reclamado que as coisas não têm ido tão bem assim, algumas áreas principalmente. Então ele fala assim, olha, está difícil, eu estou precisando até refinanciar o meu carro, ou vender o meu carro. E estava falando de angústia. Eu sei o que é isso, gente. Eu sei o que, eu já vivi circunstâncias assim lá no passado. Hoje, graças a Deus, né, o Senhor tem me permitido viver um tempo um pouco mais tranquilo em relação a isso. Mas eu percebi que ele estava com angústia. Não deu outra. Eu falei assim, posso orar por você? Ele não me conhecia, a gente conhecia, de eu ir pedir para ele ver algumas coisas, trocar tela, colocar uma tela de vidro no celular, essas coisas aí. Gente, a gente percebe como as pessoas estão carentes, e a pessoa aceita isso com carinho até. Dificilmente uma pessoa desdenha de um pedido desse, de alguém que desdenha da sua proposta de orar por ele, sabe? Então nós somos como que sacerdotes, nós somos a igreja, nós temos a mensagem, como o Iberê disse de manhã, nós somos os mendigos que já temos pão para entregar e dividir aos mendigos que não têm pão ainda. Para o Jaime, eu não tinha dito que ela era pastor, e no sábado eu entrei para fazer uma pergunta de uma chavinha que eu estava procurando, uma chavinha meio especial lá, e entrou um irmão de Igreja Batista Boas Novas. Pastor! Tá certo, eu acho, sabe, são identificações importantes, as pessoas precisam saber, precisam identificar o que. Gente, olha, não gosto muito de fazer isso, não que eu esteja me colocando como exemplo, não é essa a ideia, é compartilhando alguma coisa que tem a ver com o fato de nós sermos esse elo de ligação, da paz que Jesus proporciona. Então nós precisamos assumir essa posição de sacerdócio universal, por sermos crentes em Cristo Jesus. Isso daí tem a ver com cada um de nós, porque Pedro fala ali em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus.
Mas vós, um pouquinho mais à frente, capítulo 2, mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, porque antes vocês não erais povo, mas agora vocês são povo, sabe? Então entender esse nosso status agora, o nosso status agora, como conscientes da graça que nós fomos atingidos, a misericórdia que veio sobre nós, assumirmos essa posição, aonde nós estivermos, quer seja no trabalho, quer seja na vizinhança. É difícil nos dias de hoje, diferente das vizinhanças, ou de uma cidade do interior, ou mais antigamente. As vizinhanças, os vizinhos tinham mais ligação, não é? Hoje é um pouco mais difícil isso. Às vezes a gente não conhece um vizinho de 2, 3 casas, para frente ou para trás. Mas é esse testemunho, porque a nossa palavra vai bem, a mensagem que nós pregamos vai bem, claro que vai bem, mas a nossa postura e o nosso testemunho vai acompanhando a nossa palavra, vai acompanhando aquilo que nós estamos pregando. Eu tenho certeza que em relação ao Jaime, da loja de celular, se um dia eu apresentar o Evangelho, ou que eu ainda não fiz isso de maneira explícita, mostrar um folheto para ele, ele já sabe quem eu sou, ele já sabe que a gente já orou. Você percebe? Existe uma empatia, existe uma aproximação, uma pré-aproximação feita. Eu estava assistindo com a Noemi ontem à noite, no History Channel, uma experiência de um cientista que estava avaliando a proximidade, até quanto um ser humano poderia se aproximar de um bando de leões. Não é não é no safari, não, é na África mesmo. A estratégia foi, é isso que ele queria provar. A estratégia foi a seguinte: no primeiro dia, o pessoal estava ali, o apoio e tal, ele foi se aproximando do leão, do Big Boy que ele chamou, lembra? Primeiro ele se aproximou a 200 metros, o alvo dele era se aproximar a 10 metros, mas primeiro ele começou com 200 metros, aí um rugido ali, eles estranhando um pouco, ele voltava. No dia seguinte, um pouquinho mais. No outro dia, um pouquinho mais. Ele chegou a ficar sentado no meio dos leões, o leão, chefe, né, o responsável ali do pedaço, a leoa, que era mais arisca, e os leõezinhos a 7 metros. Eu cheguei a terminar de assistir isso. Lindo, sabe que se mostrou isso? A estratégia dele de se aproximando, até esse bando de leões, é bando de leões que fala? Não é, né? Tem um outro nome aí, se acostumarem, às vezes o que falta é isso para nós irmos nos aproximando das pessoas, não como quem vai atacá-los, que essa era a plataforma dele, ele tinha que ir de leve, não encarando, mas ir andando meio que perpendicular, ou meio que em ângulo, para não ir direto. Às vezes nós precisamos estar fazendo isso, porque as pessoas vão entendendo quem nós somos, vão vendo quem nós somos. Isso é um pouco aí, tem um pouco a ver com esse sacerdócio universal, essa nossa postura, né? A mensagem está conosco, nós temos a mensagem. Então, além de aproximarmos de Deus, assumirmos a posição de um sacerdócio real. E aí, no domingo passado, a gente começou a falar do discipulado. Que o discipulado, vivermos um discipulado de Cristo como estilo de vida, é uma das maneiras de nós demonstrarmos esse nosso reconhecimento.
Esse discipulado de Cristo. Dissemos no domingo passado que o discípulo de Cristo é um cristão e o cristão é um discípulo de Cristo. O cristão, na expressão da sua palavra, não é um que frequenta uma igreja cristã, mas é alguém que é discípulo de Cristo. E discípulo de Cristo é aquele que anda com Cristo. Os discípulos de Jesus, não é? Pedro, João, Tiago, Natanael, Judas, os dois, né? Eles andavam com Jesus. Aliás, eles largaram as redes para andar com Jesus. Gente, eu não estou falando para a gente largar o nosso trabalho para andar com Jesus. Não, não é essa a ideia. A ideia é criar uma intimidade com Jesus, andando como Ele andou, buscando andar como Ele andou. Isso não é fácil, isso é treino, isso é tempo com Deus, isso é experiência de vida cristã. Mas isso precisa acontecer na nossa vida, sabe, esse viver o discipulado, como estilo de vida, e é esse estilo de vida como discípulo de Cristo que agrada ao Senhor. É uma das maneiras para nós, de nós reconhecermos a graça. Não é sabermos e conhecermos a diferença de graça e misericórdia. Não, mas viver esse discipulado de Cristo. Quando Jesus ali em Mateus 28, ele diz: eis que me é dado todo o poder no céu e da terra, por isso, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, façam pessoas que sejam discípulos de Jesus, que conheçam Jesus, que andem com Jesus como vocês andam com Jesus. Esse é o discipulado de Jesus. Então, como igreja, gente, hoje a gente precisa trabalhar nessa ideia firme, não é? Nós não podemos nos perder em outros projetos. A gente tem outros projetos de vida, mas que esses projetos de vida sejam adendos, e não o projeto do reino ser um adendo dos nossos, mas os nossos projetos serem um adendo, ou seja, os nossos projetos não serem os principais tocadores da nossa vida. Se nós, no lugar onde nós trabalhamos, nós temos ali uma incumbência mais relevante do que aquela incumbência que nos faz levar o dinheiro para casa. Sem dúvida nenhuma. Nós precisamos dos dois. Verdade. Nós precisamos levar o dinheiro para casa. Mas Deus sabe disso e cuida para que a gente faça isso. Então, o que precisamos na realidade é estar nos anexando ao projeto de Deus e não fazendo com que Deus se anexe ao nosso projeto. Então, isso tem a ver com discipulado. Ide, façam discípulos de todas as nações, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os tudo aquilo que eu tenho ensinado a vocês. É o complemento desse versículo 18. Então, esse discipulado, ele é uma relação de compromisso com o Mestre. É uma relação de compromisso com o Mestre. Esse é o segundo elemento que nós só mencionamos no domingo passado. Quando Lucas, ali no capítulo 9, versículo 23 e 24, diz: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. O que ele quer dizer com isso? Que a relação de compromisso é com Ele, não conosco mesmo. Percebe como esse negar a nós mesmos significa nós nos compromissarmos muito mais com Ele do que conosco mesmo? É isso que o texto está falando? Eu entendo assim. Negar a si mesmo é trabalhar o compromisso com Jesus de maneira mais relevante do que o compromisso comigo. E discipulado é uma relação de compromisso com o Mestre. Isso daí, em termos gerais, o que é um discipulado? É um compromisso, é uma relação de compromisso com o Mestre. Sim ou não?
A gente pensando naquela ideia do mestre Kung Fu, não é? Do mestre desses, né? Dessas artes marciais, né? Uma relação de compromisso com o mestre. Mas aqui é uma relação de compromisso muito mais estreita, muito mais forte, muito mais relevante, porque é com Cristo. Percebe? Olha, gente, eu fico... Pastor Fernando, no domingo passado, ele falou que ele não conseguia cantar alguns cânticos, né? Aquele cântico. E eu, às vezes, olho um negócio desse e eu fico, Senhor Deus, tem misericórdia de mim. Eu estou compartilhando isso com os irmãos, não como um perito, discípulo de Cristo, mas olhando as minhas deficiências e do quanto eu ainda preciso crescer, o quanto nós precisamos crescer. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, abra mão de si mesmo, pague o preço. Pastor Fernando falou isso no domingo passado, não é? Paga o preço, pagar o preço de fazer as coisas que precisam ser feitas. Eu até dei um exemplo que eu achei bem interessante, não é? De parar em lugar proibido. Pagar o preço de você ter que caminhar 1 quilômetro a mais, quando você poderia ter estacionado mais perto, num lugar que não pode estacionar. Percebe? É pagar preço, é pagar um preço. Negar a si mesmo, ou seja, eu nego a mim mesmo o privilégio de estar parando num lugar que para mim seria tranquilo. Nossa, eu estaria tão perto, eu não tomaria chuva, por exemplo, não é? Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Esse texto de Lucas mostra que o discipulado é uma relação de compromisso com o mestre. Gente, quando a gente está falando em misericórdia e graça, se a gente não perceber que nós podemos nos comprometer, que nós podemos aí demonstrar o nosso reconhecimento, aliás, da nossa compreensão do que significa graça e misericórdia, a gente vê aí uns comos. Por exemplo, nesse caso que nós estamos tratando hoje, vivendo o discipulado de Cristo como estilo de vida. É fácil? Não, nós precisamos pagar preço. Pagar o preço de fazer coisas que a gente não gostaria de fazer. Deixar de fazer coisas que, se a gente fizesse, seria mais cômodo para nós. O discipulado é uma relação de compromisso com Jesus, não um compromisso conosco mesmo. Significado do discipulado, ou de ser discípulo, é o de morrer para si mesmo. Isso tem a ver com esse elemento que a gente acabou de dizer agora. E mesmo porque ele disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Esse negar a si mesmo tem muito a ver com esse morrer para si mesmo. É o de morrer para si mesmo. Cristianismo, alguém já disse, cristianismo sem a cruz de Cristo é filosofia abstrata e barata. Olha, cristianismo sem cruz é uma filosofia abstrata e barata. Por isso que o apóstolo Paulo ali em Gálatas 2:20, ele falou, estou crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Tem algumas coisas que a gente lê e passa tão por cima, não é? A gente passa por cima lá. Se a gente parasse e refletisse no que significa esse negar a si mesmo, o que significa morrer, o que significa estar crucificado com Cristo, eu acho que a gente se aproximaria mais da compreensão de fato do que significa a graça e misericórdia. Ser discípulo é viver o amor integral e obediência total.
Olha só, quando Jesus diz ali em João capítulo 14, quando ele diz ali, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Versículo 15 de João 14. Depois, versículo 21, ele diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E quem me ama será amado de meu Pai. O que você acha disso? Não dá um nó na tua garganta? Não faz parecer aquela ideia de não ter coragem de cantar aquele negócio lá? Estamos muito longe de amar com amor integral. Aí é que a gente entende o significado da misericórdia. Fala assim, Senhor Deus, se não fosse essa tua misericórdia, ó, já teria sido consumido. É esse viver o amor integral e obediência total. Sede santos como eu sou santo. Jesus disse, a palavra de Deus diz. Deus dizendo, sejam santos como eu sou santo. Ou seja, Deus requerendo isso. Olha só, por isso que muitas vezes a gente começa a imaginar o quão flácido é o cristianismo desses tempos, que só podem ser provados com grandes momentos de sofrimento e provação. Bota aí um clima de perseguição aos cristãos na proporção que acontecia no Império Romano. Aí talvez a gente fosse reconhecer quem era mesmo, quem era de Cristo mesmo, e quem estava fechado com Cristo mesmo, ou quem estava fechado consigo próprio. É que nós vivemos um tempo muito bom, nós vivemos um tempo de muita largueza. Com toda a vida espremida que a gente tem, a gente vive uma vida de largueza. A gente não é perseguido por um exército querendo cobrar a nossa fé, ainda. Nós vivemos tempo tranquilo. Quando você veio para cá hoje, você veio tão neurótico por conta dos perigos de assalto? Não, a gente não vive assim neurótico. É perigoso, claro que é. Mas, te veio tranquilo, não veio? Eu vim tranquilo, eu vim ouvindo rádio. A gente veio tranquilo, então a gente vive uma largueza. Não falta nada, a gente vai no supermercado, o supermercado está lotado. Sei lá, comprando menos, comprando mais, não importa. Às vezes até os pedintes que têm estado nas portas do supermercado, levam caixas para casa, já viram isso? Compra um açúcar para mim, o açúcar custa R$ 4,80, R$ 4,50, eu vou negar um açúcar? Eu estou fazendo uma compra de 60, 70 reais, vou negar um pacotinho de açúcar? Percebe? Então, até o pessoal que tem grande necessidade, vive aí, não é que sem necessidade, mas tem o básico. Tem, eu tenho certeza. Vai na feira e vê o que é jogado e que pode ser colhido. Esse viver o amor integral e obediência total, Deus requer de nós, e nós temos muita dificuldade de trabalhar o ideal de Deus para nós. É que nós vivemos, como eu estava dizendo, é que nós vivemos tempos de abundância, não é? Porque geralmente os tempos de grande sofrimento fazem com que os joelhos se coloquem mais no chão. A gente sabe disso. Quando os problemas chegam, as pessoas chegam na igreja também. Quando os problemas chegam, os telefones tocam mais lá do outro lado, pedindo, com gente pedindo oração, ore por mim. Bem, além disso,
Ser discípulo, que é uma das formas de demonstrar o nosso reconhecimento, ser discípulo significa viver um compromisso de santidade. Esse texto que já citamos há pouco de 1 Pedro 1,15, sede santos porque eu sou santo, sabe? Aquela santidade que a palavra de Deus expressa para nós em Efésios, no capítulo 4, primeiro em Colossenses capítulo 3, Colossenses capítulo 3, o texto diz assim: se vocês já foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não das que são da terra. E aí, a partir do versículo 5, ele fala: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. Ele fala muito a partir do versículo 12: como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência, suportando uns aos outros e tudo mais. Mas em Efésios, no capítulo 4, a partir do versículo 17, ele vem mencionando aí bastante coisa sobre santidade. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como os gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem, para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Não sejam assim. Isso é uma exortação à santidade. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixarem de lado a velha natureza, despindo-se da velha natureza, né? Algumas versões, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês, a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça, revestir-se da nova natureza criada segundo Deus, e não da natureza segundo Adão, que a natureza segundo Adão é a de libertinagem. E aí, a partir do versículo 25, ele começa a dar elementos práticos dessa santidade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com suas próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, torpe, algumas versões, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que a ouvem, e não entristeçam o Espírito de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Pedro fala muito de santidade, Tiago fala muito de santidade, a palavra de Deus fala muito de santidade. Deus exigia a santidade do seu povo, lá no Antigo Testamento. Então, uma das formas de demonstrarmos a nossa compreensão do significado de graça e misericórdia, é vivermos sermos discípulos com compromisso de santidade. Olha só, quantas implicações aí, sobre a partir do conhecermos o que significa graça e misericórdia. O discípulo, ser discípulo, é ter consciência do preço a pagar pelo seu discipulado. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, já falamos um pouquinho sobre isso. Tome a sua cruz e siga-me. É um preço a pagar.
É o preço talvez de levantar mais cedo para dar mais tempo para a leitura e para o devocional. É o tempo, quem sabe, de gastar um tempo teu, mas reservar aquele tempo para oração, para devoção. Sabe, é um preço. É o preço a pagar. É o preço a pagar de se denunciar como cristão. E por alguns, ser rejeitado, ser ironizado. É o preço a pagar. É o preço a pagar de deixarmos o nosso conforto na nossa casa, para estarmos na casa do Senhor, nos alimentando da palavra. É o preço a pagar que nós temos de levantarmos pela manhã, quando poderíamos dormir até um pouquinho mais tarde, e virmos para o culto, para expressar a nossa adoração ao nosso Deus. É pagar o preço do estudo da palavra, em relação ao professor, porque ele tem que ensinar. É o tempo gasto pelo professor, não só pelo pastor, mas pelo professor e o pastor, quando vai ensinar a palavra que ele precisa. O pastor Fernando não usou essa palavra, mas eu vou usar, colocar o bumbum na cadeira, para estudar a palavra de Deus, para poder ensinar. É o preço que se paga. É o preço que se paga para ensinar para os nossos filhos. Eu vou colocar como exemplo aqui Raquel e Reinaldo, ensinar para os nossos filhos que a nossa prioridade é Deus. Isso é ensinado, não é com palavras. Eu conheço muita gente, muitos pais que ensinaram seus filhos a ir para a igreja, mas eles mesmos não iam. É só verificar, eu pude constatar, o quão difícil é para essas crianças depois criarem o hábito de ir para a igreja, porque os pais exigiam, mas os pais não iam. É aquela tal história, as tuas ações, as tuas ações falam mais alto que eu não consigo ouvir o que você diz. É um preço a pagar, tudo tem um preço, gente, tudo tem um preço. Tudo tem um preço. É preferível pagar o preço do discipulado, sem dúvida nenhuma, porque o nosso Deus é um Deus fiel. É um Deus fiel. E essa consciência de que a graça é cara, também é um conceito que o discípulo precisa ter muito bem na sua mente, para poder encarar todo esse desafio de ser discípulo. É cara por quê? Porque ela não foi pago com prata e ouro. Todo o ouro do mundo, toda a riqueza do mundo, todo o mundo vale menos do que o que foi pago na cruz para me reconciliar com Deus e para nos reconciliar com Deus. Então essa graça a que nós fomos sujeitos, ela é cara. O próprio Deus, na pessoa de Jesus, sem pecado, se aproximou de nós, tomando a nossa roupagem, se submeteu à morte, morte de cruz, sem merecer. Isso é graça. Isso é graça. Então essa graça é muito cara. Assim como aquele tesouro, que aliás foi um texto que impulsionou a minha conversão, ali em Mateus, no capítulo 13, do tesouro escondido no campo, que alguém estava procurando um tesouro, achou um grande tesouro num campo, ele foi, vendeu tudo o que ele tinha, para comprar aquele campo por causa daquele tesouro, aquela pérola de grande valor, que ele achou, e ele vendeu tudo que ele tinha, para comprar aquele campo, por conta daquela pérola. Tesouro escondido no campo, valeu a minha e a sua vida, custou a própria vida do Deus encarnado, do Emanuel. Nós não fomos comprados com prata e ouro, mas com o precioso sangue de Jesus. Pedro 1,8.
1,18, desculpe. Então, gente, assim, misericórdia e graça, que maravilha. Mas existem algumas formas de demonstrar isso. Então vimos, qual é uma das formas? Aproximarmos-nos de Deus pelo que Ele fez e não pelo que Ele fará. Assumir a posição de sacerdócio universal que somos por sermos crentes em Cristo Jesus, com as suas implicações, que detalhamos no domingo em que estudamos isso. Vivendo um discipulado de Cristo como estilo de vida. Então são algumas demonstrações aí da nossa percepção, nosso reconhecimento dessa graça e dessa misericórdia. Próximo domingo a gente vai ver a última, que tem a ver com o sermos igreja. Quando nós assumirmos o nosso compromisso como igreja, como devemos assumir a nossa missão, tendo consciente a nossa visão e os nossos valores, nós vamos estar, se trabalharmos bem isso, sermos igreja, nós vamos, sem dúvida nenhuma, demonstrar o nosso reconhecimento da graça e da misericórdia. A gente tem muito, muito a viver ainda, por conta desse maravilhoso bônus que Deus nos deu, de graça e de misericórdia. O que precisamos é fazer alguma coisa com isso. Nós estávamos estudando pela manhã, que Deus nos deu dons, para nós desenvolvermos os nossos dons. O desenvolvimento dos dons foi um dos elementos que a gente conversou ali. Desenvolver os dons, essas habilidades que o Senhor nos deu, esses presentes que o Senhor nos deu, esses bônus que o Senhor nos deu, desenvolvê-los adequadamente no reino. Aí nós vamos estar demonstrando o nosso reconhecimento real da graça que recebemos e da misericórdia com que Deus nos trata. Feche seus olhos, queridos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos pelo dia que vivemos hoje, te agradecemos, ó Deus, pelas oportunidades de convívio entre nós, irmãos em Cristo, conscientes de quem nós somos, perdidos, pecadores, mas salvos, perdoados. Obrigado, ó Deus, porque somos filhos teus, fomos gerados de novo, fomos justificados, os nossos pecados foram perdoados. O que nos cabe agora, entendendo tamanha graça e tamanha misericórdia, reconhecer esses bônus que vieram da tua boa mão, nos aproximando do Senhor, pelo que o Senhor fez, assumindo o sacerdócio que somos como igreja, e vivendo uma vida de discípulo, sendo verdadeiramente cristão, não cristão nominal, mas cristão discípulo, discípulo cristão. Ajuda-nos nisso, Paizinho amado, ajuda-nos. Precisamos da unção do Teu Espírito e sabemos que temos. Sabemos que o Senhor está pronto a nos presentear com abundância, a abundância do Teu Espírito em nós, inundando-nos. Mas perdoa-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós mesmos não deixamos que isso seja feito de maneira ideal, de maneira completa. Mas ajuda-nos, ó Deus, a que dia a dia nós possamos estar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus, sendo verdadeiros discípulos. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém.